Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir e estudar o porquê Jesus ainda não voltou. E hoje no final do vídeo nós também vamos ver quem foi o ganhador da Bíblia Thompson que eu vou estar dando para um dos irmãos que fizeram pergunta aqui no canal. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve e pregue essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Por que Jesus ainda não voltou? Eu postei um vídeo não faz muito tempo aqui no canal, em que o pastor Bulhão fala sobre isso, porque Jesus ainda não voltou. E esse vídeo pode ser retirado do canal daqui a algum tempo. Então eu vou fazer um vídeo eu mesmo falando sobre isso, mas abordando um outro assunto. Então se você não viu esse vídeo do pastor Bulhão ainda, corre aqui no canal depois desse vídeo e assiste, porque pode ser que ele saia e a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, comprado por Deus. Somos escolhidos por Deus para um propósito. Fomos salvos por Deus com um propósito. Somos sacerdotes de Deus aqui nessa terra porque Deus nos comprou e temos um objetivo com isso. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre essa mensagem, desde o dia 22 de março, um pouquinho antes. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E Deus, ele vai respondendo as coisas aos poucos. Na semana passada, o ano bíblico foi Profetas e Reis, capítulo 1. E hoje, segunda-feira, vocês estão vendo esse vídeo na terça, foi Patriarcas e Profetas, capítulo 4. E Deus vai meio que montando um quebra-cabeça para a gente compreender o porquê Jesus ainda não voltou e qual é o nosso papel referente a isso, porque o que nós deixamos de fazer e o que nós estamos fazendo de errado para que Jesus não tenha voltado. Profetas e Reis, capítulo 1. Compreendendo alguma coisa da magnitude dos deveres relacionados com o ofício real, ou seja, o ofício real, se nós somos sacerdócio real, isso é uma mensagem para nós, mas aqui está falando de Salomão. Salomão sabia que os que levam pesados fardos precisam buscar a fonte de sabedoria para orientação. Se desejam desempenhar suas responsabilidades de maneira aceitável, isto levou-o a encorajar seus conselheiros a se unirem com ele em sinceridade, a fim de estarem seguros na aceitação de Deus. Eu e você, como sacerdotes de Deus aqui, como povo adquirido por Deus aqui, devemos buscar a Deus com sinceridade, sabendo que temos uma responsabilidade enorme sobre as nossas costas, temos um dever de suma importância para a salvação de almas aqui, levá-las até Cristo, aquele que vai as salvar. Esse é o nosso dever. Então nós devemos nos colocar aos pés de Cristo para que possamos ser aptos a fazer essa obra e levar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos a nós, os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos que professam a mesma fé, a fazer a mesma coisa. Ou seja, eu não me consagro sozinho a Deus, eu não vou até Deus sozinho, eu vou até Deus e levo aqueles que estão comigo, aqueles que acreditam naquilo que eu acredito também. Então, eu vou levando os meus irmãos a Cristo também, para que todos nós nos consagremos, para que estejamos aptos a realizar essa obra como sacerdotes de Deus. Os que ocupam hoje posições de responsabilidade devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que o homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus. Quanto maior a posição, maior a responsabilidade e maior a dependência que devemos ter.
Eu, como membro de igreja, tenho uma responsabilidade. Eu, como um diretor de algum ministério dentro da igreja, eu tenho uma responsabilidade. Pastor, uma outra responsabilidade. Um departamental que cuida de uma área dentro de uma associação, uma outra responsabilidade. E vai subir nos cargos. E por que eu falei dessa mensagem? Porque o porquê Jesus não voltou ainda. Em janeiro, minha esposa adquiriu um livro na CPB, e eu sempre falo aqui da CPB, quando as irmãs perguntam, onde comprar a lição? Na CPB. Onde comprar os livros de Espírito de Profecia? CPB. Em janeiro, a minha esposa adquiriu O Grande Conflito na CPB. Na segunda quinzena de janeiro, ou seja, do dia 15 ao dia 31 de janeiro, ela comprou esse livro na CPB. E o livro veio chegar agora, faz uma semana, nos primeiros 15 dias de março. Um dia antes de chegar, minha esposa entrou em contato com a CPB, achando que eles não tinham enviado, achando que o livro tinha se perdido, porque não tinha nenhum contato deles. E a resposta foi exatamente a seguinte: o livro já foi enviado. Se você quiser que ele chegue mais rápido, da próxima vez, compre por Sedex. No dia seguinte, o livro chegou e aí nós vimos a nota. A nota do livro foi emitida no dia 11 de fevereiro e ele só foi enviado no dia 18 de fevereiro. E esse livro é um presente da minha esposa para a avó dela. Ela vai dar esse livro para levar a mensagem a outra pessoa. E um descaso total. O livro que estava em estoque quando foi adquirido demorou mais de um mês, praticamente um mês, para ser enviado. E depois mais um mês para receber. E a pessoa, quando recebe um contato perguntando uma dúvida, é estúpida e grosseira. Assim como nós já sabemos do histórico da CPB, quem acompanha aqui, quem já conhece o aplicativo há mais tempo, lancei o aplicativo da Bíblia em 2020, no ano que começou a pandemia, mais precisamente em maio. E o aplicativo já saiu do ar por 2 vezes e já recebi diversas ameaças da CPB, porque eles não querem que tenha o inário. Antigamente o aplicativo tinha as meditações da CPB também, que eu removi porque eles falaram que não podiam. Então eu removi para evitar que eu tome seja processado por direitos autorais e por tantas outras coisas. E tem irmãos que defendem da CPB, que eles estão certos com isso. Nós vamos continuar lendo aqui o livro de Espírito de Profecia para nos aprofundarmos nisso. Em seu coração não havia aspiração egoísta de conhecimento para que se pudesse exaltar sobre outros. Ele desejava desempenhar fielmente os deveres que lhe foram impostos e escolheu o dom que seria o meio de levar seu reino a glorificar a Deus. Então Salomão escolheu o seu dom para levar o seu reino a glorificar a Deus. Eu e você devemos usar nossos dons e os nossos meios para levar as pessoas a glorificar a Deus, a conhecer a Deus, através das nossas vidas, através dos nossos atos e através de tudo aquilo que pudermos fazer, levar Deus às pessoas. Profetas e Reis, capítulo 4. O espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de todos os verdadeiros israelitas foram suplantados pelo espírito do comercialismo, ou seja, a missão ficou em segundo plano por causa do comércio. E aí entra a questão, novamente, que eu comentei aqui no início da CPB. A gente tem uma fonte que é da igreja de fornecer recursos e é uma dificuldade. A gente comprou um livro que não é barato, foi R$40 um livro, fora a taxa de entrega, para demorar um mês e sermos atendidos de forma estúpida. Eu já comprei outros materiais na CPB e sempre essa demora. Já fiz a assinatura da lição e muitas vezes a assinatura nem chegava, enfim, não tinha, assinava a lição e não recebia. Isso é uma conversa para outro vídeo. Mas as pessoas que têm ali algumas responsabilidades de levar a mensagem, que tem o poder de alguns escritos, algumas coisas, fazem toda a dificuldade para fazer isso. A gente cria uma ferramenta aqui, por exemplo, o aplicativo com inário, com a lição, com meditações. A CPB vem e bloqueia, porque o espírito comercial de vender é mais importante do que levar a mensagem.
E não só ela. E aqui por que eu falei para os irmãos após esse vídeo assistirem também os vídeos do pastor Bulhon. Deixa eu tirar aqui o número. Não sei se os irmãos vão conseguir ver aqui. Tenho que clicar na tela aqui. Não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas se quiser, dá uma pausa no vídeo para ver. Aqui são 3 vídeos do pastor Bulhon que foram removidos no meu canal e eu tomei um strike. Só Deus pode mudar a tua vida. O plano da salvação, que é um estudo bíblico, foi removido. E o sermão Vinde a mim. Esses 3 vídeos do pastor Bulhon foram removidos alegando direitos autorais. Um estudo bíblico que está amplamente divulgado no YouTube e outros 2 trechos de sermão que eu recortei, que eu chamo de sermonete, que a gente divulga no aplicativo. Então esse outro vídeo que eu falei do pastor Bulhon sobre o porquê que Jesus não voltou ainda, também pode ser removido. E o canal que a gente usa para levar a mensagem, para pregar, que a gente conversa aqui, a gente reflete sobre a Bíblia, pode ser removido do YouTube também, porque alguns irmãos se dizem no direito da mensagem e não querem que você pregue a mensagem, que você fale a mensagem, que você leve a mensagem. Tem que ser apenas eles a fonte da verdade, a fonte de tudo, e eles removem tudo o que não seja deles. Assim como a CPB tenta fazer, e já fez com vários aplicativos, com relação ao inário, com relação à lição, com relação a meditações. E assim vai fazendo outros irmãos com a mesma coisa, onde o espírito comercial, o espírito de ganhos é mais importante do que o espírito de levar a mensagem. A mensagem acaba ficando em segundo plano. Profetas e Reis, ainda capítulo 4. Os rendimentos do rei e de muitos dos seus súditos foram grandemente aumentados, mas a que preço? Por causa da ambição e curteza de visitas daqueles a quem tinham sido confiados os oráculos de Deus. As incontáveis multidões se apinhavam às vias de transporte, se permitiam que permanecessem na ignorância de Jeová. Ou seja, o comércio era tão importante, as vendas eram tão importantes que o conhecimento de Deus era deixado de lado. As pessoas tinham contato com o comércio, que não era um comércio de Bíblias, enfim, mas era um momento em que a mensagem deveria ser levada e a mensagem era ignorada. Assim como minha esposa foi tratada mal pela CPB comprando um grande conflito, poderia ser uma outra pessoa que não conhece a mensagem, estava querendo conhecer a mensagem e fala: nossa, estou comprando, estou adquirindo material de Deus, de pessoas, de uma instituição que se diz cristã, que diz ter a verdade, e sou tratado mal. Isso poderia acontecer com qualquer um que não fosse da igreja. O conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente e sábio uso de toda oportunidade para a salvação de almas. A todo momento que eu tenho oportunidade, eu devo usar sabiamente para salvar almas. Quando eu faço um vídeo aqui no canal, o objetivo é salvar almas, é levar a mensagem. Quando nós temos um contato com qualquer pessoa, o objetivo deve ser salvar almas. Termos um espírito abnegado, termos, de fato, o interesse de salvar pessoas, de buscar pessoas, de querer trazer pessoas aos pés de Cristo, de irmos a Cristo, a fonte de salvação, a fonte de vida, aquele que nos criou, que nos salvou e que irá voltar aqui para nos buscar. De sabemos que o tempo está próximo e cada vez mais devemos abrir mão do que esse mundo nos propõe para estarmos mais próximos a Cristo. Abrir mão mais de questões de dinheiro, de questões de orgulho, de questões de qualquer coisa que nos enraizem aqui. E pode ser casas, pode ser carros, pode ser qualquer coisa. Tudo pode ser um motivo de criarmos raízes. Aí a gente vai para música, alimentação e outras coisas mais. Mas no básico, nas coisas mais simples, onde as pessoas que estão à frente, que deveriam ser responsáveis, a responsabilidade delas é maior, como nós vimos, elas têm elevado a responsabilidade sobre levar a mensagem, estão cada vez mais negligenciando. E a gente vê outros fatores aqui que fica até chato ficar falando das questões
que a gente vê de errado estando dentro da igreja, que a própria igreja faz. A gente vê isso dentro do NASP, que os irmãos já devem ter tido contato recente com a mensagem do NASP, a questão do circo, que não é tão recente assim, a questão de pastores que estão abandonando a obra, tanto por questões de pecado, tanto por verem erros e fazerem a obra de maneira a não estarem mais dentro da obra em si, mas fazendo como individualmente, levando a Cristo, conforme eles estudaram. E eu e você hoje enfrentamos essas barreiras. Um aplicativo que é para a gente ter uma facilidade para a mensagem, um problema desse que a gente não consegue. Essa questão de comprar um livro da Casa Publicadora Brasileira, que é para levar a mensagem. O principal foco das nossas publicadoras seria levar a mensagem. Foi assim que surgiu lá no início, quando a igreja estava engatinhando ainda, quando as nossas publicações começaram a ser feitas. E assim vai ser principalmente nos tempos finais que estamos nos aproximando. Hoje a gente está usando a tecnologia, estamos usando o aplicativo, sim, mas eu acredito que muito em breve nós não teremos mais tecnologia para acessarmos tudo na palma da nossa mão, e teremos que ter sim as publicações ao nosso alcance. E enquanto isso, aquela publicadora que é da nossa igreja aqui no Brasil, mas pode acontecer fora com certeza, dificulta para que tenhamos acesso às publicações. E eu falo isso com bastante tristeza, até porque esse foi um grande conflito que minha esposa comprou. Eu vou comprar mais 16 agora para dar para algumas pessoas. Os irmãos sabem que eu estou indo para o campo e eu quero deixar a mensagem aqui com alguns familiares. Já preguei a mensagem, já falei, mas vou deixar aqui o último alento. E uma cidade próxima onde eu estou indo, uma cidade de aproximadamente 3 mil habitantes, eu tenho o sonho de comprar 3 mil livros e dar para cada um dos habitantes daquela cidade. E já sei que vai ser difícil contar com a CPB por isso. Primeiro, pelo preço caro, R$40 um livro do Grande Conflito. Segundo, porque eu posso comprar se na cidade demorou mais de um mês, quase 3 meses para receber um livro e ainda tratado com grosseria. Imagina se fosse 3 mil livros, não ia chegar nunca aqui. É uma tristeza, mas que possamos... E por que Jesus não voltou ainda, né? Muitas vezes porque nós, eu e você, estamos deixando que outras coisas tomem o lugar de Deus, tomem o lugar de levar a mensagem. Às vezes o espírito do comercialismo está mais importante do que o espírito da abnegação e de levar a mensagem. E que eu e você possamos estar orando pelos nossos líderes, pelos nossos representantes, para que uma reforma seja feita na vida de cada um, para que o Espírito de Deus possa estar à frente de tudo. Isso não é uma mensagem para sairmos da igreja, nem nada disso. É uma mensagem para estarmos atentos e orarmos cada vez mais pelos nossos líderes. Porque esse espírito que Satanás está buscando colocar na igreja vai aumentar até que a sacudidura venha e se afaste e separe de fato o joio do trigo. Devemos orar para que eu e você estejamos como trigo e que possamos orar para que os nossos líderes, nossos representantes sejam trigo também e que a mensagem seja a coisa mais importante em nossas vidas. E vamos lá, né? Já que eu falei uma coisa boa, a ganhadora da Bíblia Thompson foi a irmã Alcione Batista. Ela mandou a pergunta dela pelo aplicativo e ela deixou e-mail. Eu vou estar mandando e-mail. Se ela não responder dentro de 15 dias, eu vou estar sorteando novamente, e aí outro irmão, e assim por diante. Então, a irmã Simone Batista, olha o seu e-mail, deve estar chegando um e-mail meu, para que eu possa comprar a Bíblia e mandar entregar na sua casa. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando, não mais, eu ia falar aqui aos 10 mil que eles vão ganhar a Bíblia Thompson, mas a irmã Alcione já ganhou, então vou estar enviando para ela. Eu posso ver agora de estar fazendo alguma outra coisa, algum outro livro, enfim. Se tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários. Vou estar lendo, respondendo. Falar desses temas confunde a cabeça. Eu não gosto de falar dessas coisas porque parece que a gente fala mal da igreja. Se tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus.
Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a nos entregarmos e dedicarmos cada dia a Ti, Senhor amado. Possamos iniciar o nosso dia aos Teus pés e que possamos encerrar aos Teus pés, Senhor amado. Que o nosso dia seja um dia constante ao Teu lado, pregando e vivendo a Tua mensagem. Que os nossos líderes, Senhor, também façam isso, estejam se entregando a Ti e que os espíritos desse mundo, aquelas coisas que buscam nos enraizar aqui, se afastem de cada vez mais de nós, Senhor amado. Possamos cada vez mais sentirmos a presença de Cristo, Teu Santo Espírito atuando em nossas vidas, Senhor. Possamos levar a Tua mensagem e que isso seja o mais importante em nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.